Você já percebeu como o medo não grita, mas sussurra? Ele não te paralisa de uma vez. Ele te corrói devagar, te faz desviar do olhar, adiar decisões, recuar antes mesmo de tentar. E o pior, você nem percebe que está sendo dominado. Acorda um dia e descobre que sua vida toda foi moldada por esse tirano invisível. Enquanto você hesita, outra pessoa menos preparada conquista o que deveria ser seu, não porque é melhor, mas porque não deixou o medo decidir por ela. O medo não é um sentimento, é um sistema de controle. E se você não aprender a desmontá-lo, passará a vida inteira servindo a ele. Este vídeo não é sobre coragem motivacional, é sobre frieza estratégica, sobre transformar o medo em informação e usar essa informação como arma. Se você sente que o medo ainda governa suas escolhas, fica comigo até o final, porque o que você vai aprender aqui pode reescrever toda a sua existência. A primeira verdade que ninguém te conta é esta: o medo nunca desaparece. Ele não é um inimigo que você derrota uma vez e pronto. Ele é um companheiro de vida, uma sombra que te acompanha desde o primeiro dia e te acompanhará até o último. Então, a pergunta não é como eliminar o medo, mas como transformá-lo em algo útil. A maioria das pessoas trata o medo como um sinal de fraqueza. Elas sentem medo e imediatamente tentam negá-lo, suprimi-lo, fingir que não existe. E é exatamente aí que perdem o controle, porque o medo negado se transforma em pânico, e o pânico paralisa. Mas o medo reconhecido, analisado, dissecado, se transforma em clareza. Ele deixa de ser seu inimigo e passa a ser seu radar. Ele te avisa onde há risco, onde há perigo, onde você precisa estar preparado. A diferença entre o homem fraco e o homem inabalável não é a ausência de medo, é a relação que cada um tem com ele. O fraco obedece, o inabalável observa, calcula e age mesmo assim. Pense em um soldado prestes a entrar em combate. Ele sente medo? Claro. Mas ele não permite que o medo escolha sua ação. Ele sente, reconhece, respira fundo e avança. Porque ele entende que o medo é apenas um dado, não uma ordem. E você precisa entender isso também. Cada vez que o medo surgir, não o combata. Apenas pergunte: o que essa sensação está tentando me dizer? Se é medo de fracasso, talvez você precise se preparar melhor. Se é medo de rejeição, talvez você precise fortalecer sua autoestima. Se é medo de perder, talvez você precise aceitar que nem tudo está sob seu controle. O medo não é o problema. A sua reação automática a ele é. Quando você para de lutar contra o medo e começa a usá-lo como bússola, ele perde o poder de te controlar. E no vazio deixado pelo pânico, surge algo muito mais poderoso: a frieza emocional. Frieza emocional não é ser frio, insensível ou cruel. É ser capaz de sentir tudo sem ser arrastado por nada. É ter emoções intensas, mas não permitir que elas escolham suas ações. É a habilidade de olhar para o medo nos olhos e dizer: eu te vejo, mas você não decide por mim. Isso é o que separa os líderes dos seguidores, os construtores dos espectadores, os inabaláveis dos eternamente presos. A maioria das pessoas vive em um ciclo vicioso. Sentem medo, evitam a situação, se sentem aliviadas temporariamente e então o medo cresce ainda mais. Porque cada vez que você cede ao medo, está ensinando ao seu cérebro que ele estava certo em te alertar. Você reforça o padrão e com o tempo, o medo se torna tão grande que qualquer decisão parece impossível. É como alimentar um monstro e depois se perguntar por que ele cresceu tanto. Mas existe um caminho oposto. Quando você age apesar do medo, algo extraordinário acontece. O cérebro percebe que o perigo imaginado não era tão grande quanto parecia. Ele começa a recalibrar. A zona de conforto se expande e o que antes parecia aterrorizante, agora se torna gerenciável.
Não porque o medo sumiu, mas porque você provou para si mesmo que pode suportá-lo. Vou te dar um exemplo prático. Imagine que você precisa fazer uma apresentação importante. O medo surge. E se eu travar? E se rirem de mim? E se eu falhar? A maioria das pessoas nesse ponto começa a procrastinar, a ensaiar obsessivamente, a se sabotar. Mas o homem com frieza emocional faz diferente. Ele sente o medo, identifica o que está por trás dele, talvez insegurança ou falta de preparo, e então age estrategicamente. Ele treina o necessário, mas não mais do que isso. Ele visualiza o pior cenário possível e aceita que pode acontecer. E então, no dia da apresentação, ele simplesmente executa. Sem drama, sem pânico, sem hesitação, porque ele já processou o medo antes, já o transformou em informação útil e agora está livre para agir com clareza. Esse é o poder da frieza emocional. Você não se torna invencível, você se torna inabalável. E há uma diferença gigantesca entre os dois. Invencível é ilusão, inabalável é realidade. Agora, vamos mais fundo. O medo tem várias camadas e a maioria das pessoas só enxerga a superfície. Você tem medo de falar em público? Talvez o medo real seja de ser julgado. Você tem medo de abrir um negócio? Talvez o medo real seja de provar para si mesmo que não é tão capaz quanto imaginava. Você tem medo de se relacionar? Talvez o medo real seja de ser abandonado novamente. O medo superficial é apenas o sintoma. A raiz está escondida, enterrada em experiências passadas, em crenças limitantes, em traumas não resolvidos. E enquanto você não cavar fundo o suficiente para encontrar essa raiz, vai continuar sendo dominado por ela. Então aqui está o exercício que pode mudar tudo. Pegue papel e caneta. Escreva todos os seus medos, por mais ridículos que pareçam. Medo de fracassar, de envelhecer, de ficar sozinho, de não ser reconhecido, de ser traído, de não ter dinheiro, de morrer sem deixar marca. Escreva tudo. Depois, para cada medo, pergunte: por que isso me assusta? E continue perguntando até chegar na raiz. Por exemplo, tenho medo de fracassar. Por quê? Porque vão me julgar. E daí? Porque vão achar que sou incapaz. E se acharem? Então, talvez eles estejam certos. Aí está a raiz. Não é o fracasso que te assusta, é a possibilidade de descobrir que você realmente não é bom o suficiente. E uma vez que você identifica isso, pode começar a trabalhar nisso, pode questionar essa crença, pode buscar evidências contrárias, pode reconstruir sua autoimagem. Mas, enquanto o medo estiver no escuro, ele continua te controlando. A frieza emocional também exige que você aceite algo difícil. Nem tudo tem solução e nem tudo está sob seu controle. Você pode fazer tudo certo e ainda assim fracassar. Pode amar com intensidade e ainda assim ser deixado. Pode se dedicar ao máximo e ainda assim não ser reconhecido. E está tudo bem, porque o objetivo não é eliminar todo o risco, é desenvolver a capacidade de suportar qualquer resultado. Quando você entende isso, o medo perde grande parte de sua força, porque você não está mais tentando evitar o pior, você está se preparando para lidar com ele se vier. E essa é uma posição de poder. Você deixa de ser refém do futuro e passa a ser dono do presente. A maioria das pessoas vive no futuro, projetando catástrofes que nunca acontecem. E enquanto fazem isso, perdem o agora, o único momento onde realmente podem agir. Então, traga sua mente de volta. O medo sempre te puxa para o futuro. E se isso acontecer? E se aquilo der errado? Mas a vida só acontece agora. Então pergunte: o que eu posso fazer agora? Qual é o próximo? Em passo concreto? E faça. Não precisa ser perfeito, não precisa ser grandioso, só precisa ser real. Porque a ação mata medo. Não todo de uma vez, mas aos poucos, passo a passo. Outro ponto crucial: o medo adora companhia.
Ele se alimenta de isolamento, de pensamentos repetitivos, de solidão mental. Quando você fica sozinho com seus medos por tempo demais, eles crescem desproporcionalmente. Por isso, falar sobre o que te assusta pode ser libertador. Não com qualquer um, mas com alguém que você confia. Alguém que não vai te julgar ou minimizar o que sente. Às vezes, só de colocar o medo em palavras, ele já perde parte do poder. Porque na sua cabeça, ele parece gigante, mas, quando verbalizado, você percebe que é gerenciável. E mais importante, você descobre que não está sozinho. Todos têm medo. A diferença é que alguns aprenderam a não deixar que ele governe. E você também pode aprender. Não é talento, não é sorte, é prática. É repetição, é exposição gradual ao que te assusta até que deixe de assustar tanto. Vamos falar agora sobre um tipo de medo que poucos discutem, o medo do sucesso. Parece contraditório, mas é real. Algumas pessoas sabotam a si mesmas justamente quando estão prestes a vencer. Por quê? Porque o sucesso traz responsabilidade, visibilidade, expectativas. E para quem está acostumado a viver na sombra, isso assusta. É mais seguro permanecer na mediocridade do que arriscar o desconhecido do topo. Se esse é o seu caso, saiba que você não é o único. Mas também, saiba que enquanto você não enfrentar esse medo, vai continuar se sabotando. Vai criar desculpas, vai procrastinar, vai arranjar problemas onde não existem, tudo para evitar ter que lidar com o peso do sucesso. Mas aqui está a verdade. O sucesso não é um fardo, é uma consequência. E se você se preparou, se trabalhou, se dedicou, então você merece. E merece também os desafios que vêm com ele. Porque cada nível novo traz problemas novos, mas também traz ferramentas novas. Você não vai chegar ao topo e desmoronar. Você vai chegar ao topo e descobrir que é mais forte do que imaginava. Agora, uma verdade brutal. Algumas pessoas vão querer que você continue com medo, porque o seu medo as mantém confortáveis. Enquanto você não ousa, elas não precisam se questionar. Enquanto você não cresce, elas não se sentem pressionadas a crescer. Então, vão alimentar suas inseguranças, vão te lembrar dos riscos, vão te contar histórias de quem tentou e fracassou. Não necessariamente por maldade, mas por medo delas mesmas. E você precisa estar atento a isso. Nem todo conselho é dado com boas intenções. Às vezes, as pessoas projetam em você os próprios medos. E se você absorver isso, vai carregar o peso de medos que nem são seus. Então, filtre, ouça, mas não obedeça cegamente. Confie mais no que você sente do que no que os outros dizem. Porque no final, quem vai viver com as consequências das suas escolhas é você, não eles. Vou te contar algo que pode soar duro, mas é libertador. O mundo não se importa tanto com você quanto você imagina. As pessoas estão ocupadas demais com os próprios medos, as próprias inseguranças, as próprias vidas. Então, aquele medo de ser julgado, ele é muito maior na sua cabeça do que na realidade. A maioria das pessoas nem vai notar se você fracassar. E se notarem, vão esquecer em poucos dias. Então, por que desperdiçar sua vida inteira evitando algo que, no fundo, não importa tanto assim? Você tem medo de ser ridículo? Seja. Você tem medo de errar? Erre. Você tem medo de decepcionar alguém? Decepcione, porque do outro lado desse medo está a versão de você que não pede permissão, que não espera aprovação, que simplesmente age. E essa versão é inabalável. Não porque não sente medo, mas porque aprendeu a sentir e agir ao mesmo tempo. A frieza emocional também exige que você abandone a necessidade de controlar tudo. O medo muitas vezes nasce da ilusão de controle. Você quer garantir que tudo vai dar certo, que nada de ruim vai acontecer, que você vai estar seguro. Mas a vida não funciona assim.
Não importa o quanto você planeje, o quanto você se prepare, sempre haverá variáveis fora do seu controle. E quanto mais você tenta controlar, mais ansioso fica. Então, solte. Aceite que você pode fazer o seu melhor e ainda assim o resultado pode não ser o esperado. E está tudo bem. Porque o processo, a jornada, o aprendizado, tudo isso já vale a pena, independentemente do resultado. Quando você para de se apegar ao resultado específico e passa a focar no processo, o medo perde grande parte de seu poder. Porque você não está mais jogando para não perder. Você está jogando para aprender, para crescer, para evoluir. Vou te dar outro exercício prático. Escolha algo que te assusta moderadamente. Não o maior medo da sua vida, mas algo que te faz hesitar. Pode ser fazer uma ligação difícil, iniciar uma conversa importante, se inscrever em algo novo. Agora, comprometa-se a fazer isso nas próximas 48 horas. Não espere se sentir pronto. Não espere o momento perfeito. Apenas faça. E depois que fizer, observe como se sente. Provavelmente vai perceber que o medo antecipado era muito pior do que a realidade. E cada vez que você faz isso, cada pequena vitória sobre o medo, você fortalece a frieza emocional. Porque está provando para si mesmo que pode confiar em si, que pode agir apesar do desconforto, que pode suportar o que vier. E com o tempo, isso se torna sua natureza. Você deixa de ser alguém que luta contra o medo e se torna alguém que simplesmente age, com ou sem medo. Outro aspecto fundamental. O medo muitas vezes está ligado à identidade. Você tem medo de fracassar porque acredita que o fracasso define quem você é. Você tem medo de ser rejeitado porque acredita que a rejeição prova que você não tem valor. Mas a verdade é que nenhum evento isolado define você. Você não é seus fracassos, você não é suas rejeições, você não é seus erros. Você é a soma de tudo que já viveu, mais a capacidade de escolher quem quer ser a partir de agora. Quando você desconecta sua identidade dos resultados externos, o medo perde muito de seu veneno. Porque agora não está em jogo quem você é, apenas o que você está tentando fazer. E se não der certo dessa vez, você simplesmente tenta de novo, ajusta, aprende e segue. Não há drama, não há tragédia, não há colapso emocional, apenas ação, feedback, ajuste. Esse é o ciclo do inabalável. Agora, uma verdade que pode parecer paradoxal. Quanto mais você aceita o medo, menos poder ele tem. A luta contra o medo é o que o alimenta. Quando você tenta suprimi-lo, negá-lo, fugir dele, você está dizendo ao seu cérebro: isso é perigoso, preciso evitar. E o cérebro obediente intensifica o alarme. Mas, quando você aceita o medo, quando diz: sim, estou com medo e está tudo bem, algo muda. O cérebro percebe que não há ameaça real, que você está no controle e começa a relaxar. É como uma criança assustada que você abraça e acalma, em vez de gritar com ela. O medo precisa ser tratado com firmeza, mas também com compaixão. Você não é fraco por sentir medo, você é humano. E a força não está em não sentir, mas em sentir e agir mesmo assim. Vamos falar também sobre o medo crônico, aquele que não está ligado a uma situação específica, mas que te acompanha como uma sombra constante. Ansiedade generalizada, sensação de que algo ruim está prestes a acontecer, dificuldade de relaxar. Esse tipo de medo é mais difícil de lidar porque não tem uma causa clara. Mas, mesmo assim, pode ser trabalhado. Primeiro, é importante investigar a origem. Muitas vezes, o medo crônico está ligado a traumas antigos, a ambientes inseguros na infância, a experiências de perda ou abandono.
E nesses casos, pode ser necessário buscar ajuda profissional, terapia, técnicas especializadas. Não há vergonha nisso. Na verdade, buscar ajuda é um dos maiores sinais de força, porque significa que você está disposto a enfrentar o que está te paralisando, em vez de simplesmente conviver com isso para sempre. Além disso, práticas como meditação, exercícios físicos, técnicas de respiração, todas ajudam a regular o sistema nervoso e a reduzir a intensidade do medo crônico. Não é mágica, não é cura instantânea, mas, com consistência, funciona. Outro ponto. O medo também pode ser um sinal de que você está no caminho certo. Porque se você não sente medo, talvez não esteja se desafiando o suficiente. Talvez esteja na zona de conforto, fazendo sempre as mesmas coisas, evitando riscos. E aí não há crescimento. O medo, nesse sentido, é um indicador de expansão. Ele aparece quando você está prestes a evoluir, a sair do conhecido, a entrar em território novo. Então, em vez de ver o medo como inimigo, veja como sinal. Ah, estou com medo? Ótimo! Significa que estou crescendo. Essa mudança de perspectiva é poderosa, porque transforma o medo de obstáculo em aliado. E quando você começa a enxergar assim, para de fugir e passa a buscar. Você quer sentir medo, porque sabe que do outro lado está a versão melhorada de si mesmo. Vou te dar agora uma técnica que usei pessoalmente e que mudou tudo para mim. Chama-se visualização do pior cenário. Quando você sente medo de algo, em vez de tentar afastá-lo, faça o oposto. Mergulhe nele. Imagine o pior que pode acontecer com todos os detalhes. Você vai fazer aquela apresentação e travar completamente. As pessoas vão rir, vão te julgar, vão achar que você é incompetente. Seu chefe vai te demitir. Você vai perder tudo. Ok. E aí? Você vai morrer? Não. Você vai conseguir reconstruir? Sim. Você vai aprender algo? Com certeza. Quando você leva o medo até o final, quando visualiza o pior cenário e percebe que, mesmo assim, você sobrevive, algo se quebra dentro de você. Porque você percebe que o medo era uma ilusão, uma projeção, uma história que você contava para si mesmo. E, na realidade, você é muito mais forte do que imagina. Essa técnica não funciona para todos os medos, especialmente os ligados a traumas reais, mas para medos racionais, medos de performance, de julgamento, de fracasso, funciona incrivelmente bem. Tente. Agora, um último aspecto. O medo também pode ser um escudo. Algumas pessoas se apegam ao medo porque ele as protege de ter que agir, de ter que se responsabilizar, de ter que crescer. É mais fácil dizer tenho medo do que não estou disposto a tentar. O medo vira desculpa, e se esse é o seu caso, precisa de honestidade brutal consigo mesmo. Você realmente tem medo ou está usando o medo como muleta? Porque se for a segunda opção, nenhuma técnica, nenhum vídeo, nenhum livro vai te ajudar. Só você pode decidir largar a muleta e caminhar sozinho. E sim, vai doer, vai ser difícil, vai ser assustador, mas também vai ser libertador. Porque do outro lado está a versão de você que não precisa de desculpas, que não precisa de aprovação, que simplesmente vive. Então, vamos recapitular. O medo nunca desaparece, mas pode ser transformado em ferramenta. A frieza emocional não é ausência de sentimento, mas domínio sobre ele. Você não precisa eliminar o medo, precisa aprender a agir apesar dele. E quanto mais você faz isso, mais forte fica. Cada pequena vitória sobre o medo fortalece sua identidade inabalável. E com o tempo, você percebe que não é o medo que te controla, é você que escolhe como responder a ele. Essa é a diferença entre viver refém e viver livre. Entre ser dominado e ser inabalável, entre ser escravo das próprias emoções e ser mestre delas. Agora, o que você vai fazer com isso?
Vai continuar alimentando o medo, evitando desafios, se escondendo atrás de desculpas, ou vai dar o próximo passo, mesmo tremendo, mesmo inseguro, mesmo com medo? Porque a vida não espera você estar pronto, ela acontece agora. E se você não agir, vai olhar para trás daqui a 10, 20, 30 anos e vai se arrepender. Não dos erros que cometeu, mas das chances que não teve coragem de aproveitar. Dos sonhos que deixou morrer por medo de tentar, das versões de si mesmo que nunca conheceu, porque preferiu a segurança da zona de conforto. E esse arrependimento, essa dor silenciosa de uma vida não vivida, é muito pior do que qualquer medo que você possa sentir agora. Então, escolha, não amanhã, não quando se sentir pronto, agora. Escolha ser inabalável, escolha agir apesar do medo, escolha construir a frieza emocional que te liberta, porque você merece viver sem correntes, sem limites impostos por fantasmas do passado. Você merece descobrir até onde pode chegar quando para de se sabotar. E acredite, é muito mais longe do que você imagina. O medo vai estar lá sempre, mas a partir de agora, ele não decide mais. Você decide. E essa decisão, essa escolha de não se render é o que te transforma. Não em alguém sem medo, mas em alguém que o medo não consegue mais parar. E isso é verdadeiro poder. Isso é ser inabalável. Você chegou até aqui e isso já diz muito sobre quem você é. A maioria desiste no meio, volta para o conforto das ilusões. Mas você não. Você buscou clareza. E clareza exige coragem. O medo ainda vai te visitar, mas agora você tem as ferramentas para transformá-lo. Não ignore o que aprendeu. Aplique, teste, erre, ajuste, porque conhecimento sem ação é apenas entretenimento. E você não está aqui para se entreter, está aqui para evoluir. Então, se este conteúdo tocou algo profundo em você, se fez você questionar, se fez você sentir, deixe sua marca. Comente: eu sou inabalável. Não por vaidade, não por algoritmo, mas como um pacto consigo mesmo. Um lembrete de que, a partir de hoje, o medo não governa mais. Você governa. E quando você assume esse controle, tudo muda. Sua postura muda, suas decisões mudam, sua vida muda. Porque você não é mais o mesmo. Você se tornou alguém que o medo respeita, mas não domina. Alguém que sente tudo, mas não é arrastado por nada. Alguém que vive livre. E essa liberdade, essa frieza emocional, é o maior presente que você pode dar a si mesmo. Então, vá, haja e prove para si mesmo que você é exatamente quem sempre teve potencial para ser: inabalável.